Tá, vamos lá. Bom dia, para quem está entrando agora e eu não vi ainda. O nosso tema de hoje é a jornada do Asana. Tema sugerido pela Carola. Sobre aquele tema que a gente tem que, eventualmente, falar, né? O Asana, ele é a porta de entrada do yoga. Né? Normalmente, a maioria de nós, a gente acessa a prática através do Asana. E, infelizmente, ele é uma porta de saída. A gente abandona a prática por causa do Asana. A gente larga de mão o processo de autoconhecimento por causa do Asana. O que acontece nesse processo de começar a prática, de começar essa descoberta a respeito de si mesmo, através do Asana, e a projeção de todas as nossas coisas em cima dele, né? Especialmente nós no Ashtanga, que temos uma sequência bem fixa, temos o protocolo para seguir, né? Só um pouquinho, eu vou fechar aqui que... Especialmente a gente que tem um protocolo para seguir, a gente acaba colocando todo o nosso processo da vida ali dentro. Se não tem maturidade, não tem uma instrução, não tem um porto seguro, a gente se perde. Né? Você coloca todas as expectativas da sua vida, suas frustrações, todas as suas identificações, seus apegos, você coloca tudo isso que você tem aí dentro para trabalhar, tá? Isso não é um problema, porque todos nós temos essa nhaca para trabalhar, então a gente coloca tudo isso em cima da nossa sequência. E se a gente não tiver maturidade para lidar com isso, a prática se perde. E a gente abandona o yoga. Então, o asana é muito importante e muito perigoso. Tá? Ele vem de uma cultura, de uma tradição muito diferente da nossa. Ele vem de uma época muito diferente da nossa. Para a gente entender, né, para a gente entender essas coisas é muito complexo. Né, eu já fui na Índia 8 vezes. Eu nunca vi na Índia, em nenhum momento, essa rigidez, por exemplo, que a gente tem na nossa prática. Eu nunca vi. Nunca vi. E a gente tem essa rigidez. Eu tenho que fazer, tem que ser. Ai, sabe, eu nunca vi isso acontecer. Na Índia, em nenhum aspecto. Mas em contrapartida, se deixar a gente solto, o negócio não acontece. Né? Então percebam assim, é um assunto muito delicado. Porque a gente não pode, se for rígido, se partir para a curva, se você virar a curva da rigidez, uma hora você parte ao meio. Se você pega essa curva do deixa tudo muito solto, muito livre, aí já era.
né? Você se perde. Então, é muito delicado essa questão de como que a gente lida com isso, né? Como que a gente lida? Tem que ter uma certa rigidez e uma certa liberdade, né? Eu acho que essas duas palavras, elas precisam estar bem equilibradas quando a gente está praticando. Não num dia, mas num contexto geral, né? Quando a gente está praticando yoga. Tem que ter essa liberdade de olhar para você mesmo e perceber os seus próprios limites, as suas próprias limitações, ter discernimento com relação à busca de uma perfeição, que é uma coisa que já existe, tudo já é perfeito como é. Então não precisa buscar melhorar nada. As coisas, elas são perfeitas por elas mesmas, pelo contexto dela, né? Mas não dá para soltar a balela, porque senão a gente não sabe lidar com isso, né? E a prova a prova de que a gente não sabe lidar com isso tá, tipo, por exemplo, nesse boom do yoga no próprio Instagram, né? Como a gente perde o fio da meada. Isso não é uma coisa, e eu acho que, na minha opinião, só preciso procurar uma tela aqui que mexa menos e eu não fico menos vateada. Tá. Aí, tá bom. Na minha opinião, essa confusão toda é uma questão bem cultural, tá? A gente tem muita distração, a gente tem necessidades que de onde o yoga vem, não tem. Culturalmente falando, né? Entre Oriente e Ocidente. Então, quando a gente pega esse conhecimento e coloca na nossa mente mais pragmática, cheia de limitação, cheia de comparação, cheia de... é muita informação, a gente confunde tudo, a gente bagunça tudo. E a gente se bagunça muito quando recebe uma prática pré-estabelecida e quer entrar dentro dela. Sendo que a gente precisa colocar ela dentro da gente, é diferente. Né? Não é a sua forma que tem que se encaixar naquela, é aquela que tem que se encaixar na sua. E a gente fica procurando no yoga algo muito externo, procurando... como é que eu vou falar isso de uma forma mais simples? A gente fica buscando no yoga uma estrutura muito externa. E é aí que a gente começa a se perder no asana. E é aí que a prática vai por água abaixo. Quais são os pré-requisitos, por exemplo, vou fazer uma pergunta. Quais são os pré-requisitos para passar para o próximo asana? Alguém me responde. Estar confortável no último. Tá. O que é estar confortável no último? Não fazer com esforço, a respiração estar controlada. Uhum. Mais uma resposta? Qual que é o pré-requisito para você passar para a próxima postura? Constância. Posso falar, entendo que é... Calma, foi muita gente ao mesmo tempo. Constância. Tá. Eu entendo que é entender
a postura no seu corpo. Uhum. Ninguém vai responder o que eu quero ouvir? Agora é uma turma de 68 Eu nominados. acho que é precisar da próxima. Maturidade. Ela seja necessária. Estabilidade. Ninguém vai responder o que eu queria, que eu achei que vocês fossem responder. Eu acho que você quer dominar o asana anterior. É isso que eu queria ouvir. Tá, isso é péssimo, gente. Isso é péssimo. Dominar o asana anterior, isso é péssimo. Fazer o asana anterior perfeito, isso é péssimo. Isso é uma identificação com uma perfeição que não vai existir nunca. Porque é uma identificação com uma forma externa, tá? A gente não pode atrelar a nossa prática de asana a isso, porque senão a gente vai se perder, a gente vai ficar gerando frustrações, a gente vai ficar gerando esforço extremo, vai machucar, porque você desconecta do seu corpo, né? A sua mente, ela vai para um patamar que não tá mais relacionado com o seu corpo, está relacionado às expectativas do que ela quer que ele faça. Para mim, e eu acho que porque anterior eu fiz sozinho, eu fiz todos, e depois Carola me diz, Lu, vamos fazer pouco, melhor do que faz pouco e boa feito bem feito, melhor do que faz muito. Então, últimas 4, 5 eu não fiz. E depois, quando eu senti, tá bom, eu estou satisfeito com o que estou fazendo, sem expectativa, o que vai, vem ou não vem. Ou não espera, eu não espero que a professora me dá ou não dá. Essa é a minha opinião, eu acho que... E depois ela me deu. Sim. Quando você se liberta dessa sensação, né? Uhum. Obrigada, Lu. O que acontece é quando a gente se apega à forma do asana, né? Ele toma uma proporção de... Ele não é que ele tome uma proporção, a mente coloca uma expectativa nele que não necessariamente vai estar relacionada ao seu corpo e às capacidades dele. Isso pode ser uma coisa violenta para o contexto inteiro. Às vezes emocionalmente violenta mesmo, sabe? Porque você fica se martirizando porque você não consegue fazer um negócio, você fica naquela pressão, sabe? Isso não é saudável. Então, assim, o asana, o pré-requisito para você conseguir fazer, para você passar para o próximo asana, inevitavelmente, a resposta da Mari é a constância. É ter constância, é ter uma respiração apropriada, é ter um limite do esforço, é estar pronto. É estar pronto para o próximo não quer dizer fazer o anterior. Bem feito. Quer dizer fazer o anterior com maturidade. Quando você amadurece no asana anterior, você está pronto para o próximo. É isso que quer dizer. Claro que às vezes um professor ele vai exigir muito mais de um aluno que tem capacidade de conseguir aquilo do que de outros, né? Normalmente, quem tem bastante facilidade no corpo, tem bastante dificuldade na mente. Normalmente funciona assim. E quem tem bastante dificuldade no corpo tem uma mente que é uma maravilha. Aí tem alguém com o som aberto, gente. Acho que a
tentando falar, Daniela Bolta. Tá, normalmente quem tem muita facilidade no corpo tem bastante dificuldade com a mente, tem bastante dificuldade de constância, tem bastante dificuldade de disciplina, tem dificuldade de se conectar, tá? Tem todos esses... tem todo esse contexto. Quem tem muita dificuldade no corpo tem a mente mais presente. Tem a mente mais... tem a mente mais presente por uma questão de necessidade mesmo, né? Tem mais dificuldade, então a mente precisa estar mais presente, a coisa precisa estar acontecendo ali, porque senão não acontece em nenhum momento, se não tiver ali com a raiz bem estruturada. E quem tem facilidade no corpo não, tá aleatoriamente fazendo aquilo tudo e pensando em mil coisas, e tá fazendo, e tá olhando para o que tá acontecendo do lado, e tá pensando que vai comer depois, tá? A mente tende a estar mais fora, isso é uma tendência. Tá? Mas a questão é, a gente precisa ter esse entendimento do asana como uma... A gente precisa ter um entendimento do asana com mais maturidade. Tá? A gente precisa tomar cuidado para separar o que é a pressão da nossa vida e todos os nossos processos da prática. Embora eles estejam atrelados, né? Porque a gente acaba que resolve todos esses nossos padrões e processos e problemas, sei lá como que a gente chama, através da prática. Mas mas a gente não pode projetar isso nela, essa que é a questão. A gente não pode botar as frustrações pegar tudo que a gente tem de frustração na vida e colocar em cima de um asana que eu não consigo fazer. Todas as expectativas que eu tenho e colocar num outro asana que eu não consigo fazer. Ou colocar toda a minha ganância, toda a minha ambição em mais e mais e mais e mais e fazer tudo de qualquer jeito só para ter mais. Vocês entendem isso? A gente não pode pegar toda essa bagunça que a gente tem aqui dentro e projetar na nossa sequência. Porque a gente só vai agravar esses processos e uma hora vai estourar. E vai parar de praticar. Né? Aí volta para a primeira frase, a porta de entrada e a porta de saída. Porta de entrada e a porta de saída. Eu quero praticar yoga, começo a fazer asana. Daí você faz 1, 2, 3 meses, aquilo transformou o seu corpo, você está se sentindo super bem. E aí você tem que ter maturidade para lidar, né? Ter maturidade tem que ter né? Tem que ter maturidade, tem que ter professor, tem que ter paciência, constância, determinação, empenho naquilo que você está fazendo, tudo numa medida certa. Porque senão a gente tem uma bomba atômica na mão, né? A gente não sabe lidar com os momentos em que a prática não está bem, porque ela não vai estar bem sempre. A gente não sabe lidar com um momento em que a prática está muito bem. E a gente não. Normalmente é o contrário, é uma outra tendência. Quando a nossa prática está muito... Acho que eu falei essa semana para alguém, isso foi para a Sabrina. Quando a nossa prática está muito boa, fisicamente, é quando a gente menos precisa dela na vida. Quando a nossa prática dá uma bosta aí, que a gente precisa daquele... É um reflexo, é sempre um reflexo. Eu vou abrir para algumas perguntas agora, antes de seguir. Alguém quer falar alguma coisa? Que a ideia das conferências é vocês se expressarem também. Eu quero falar, então. Fala. Essa questão
do apego, né, da postura. Eu sempre tive a ideia de que eu não tinha apego, né? Que tudo bem, vai fluindo até chegar Todo no mundo tem Marichyasana apego. D. Quer dizer, chegar não, porque quando eu comecei já, né, com a Ashtanga ali em maio do ano passado, foi depois da uma primeira guiada que eu fiz contigo. Aí eu comecei o mês fazendo sozinha de qualquer jeito, e em junho comecei a aula com o professor. E aí já no Marichyasana D ali empacou, né? O C saiu não sei como, porque eu já tinha tentado outras vezes e nunca tinha conseguido. E aí o D ficou até janeiro, né? Janeiro consegui o D, depois eu perdi porque eu relaxei na prática. E eu acho que teve um pouco a ver com esse apego, assim, com a postura, né? Porque daí eu fiquei naquela, pô, essa coisa que não sai daqui, que não sai daqui. E aí eu esqueci do contexto da prática, né? De me entregar para toda a sequência, desse aspecto sutil, que é o que faz a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Da prática. E eu fiquei naquela de, só queria chegar no Marichyasana D para ver se iria sair. Então, a mente foi para outro lugar, né? Não mais nesse aspecto sutil, nessa coisa... Claro que a prática fazia bem igual no final, mas me perdi um pouco no caminho. E aí foi onde eu acho que em fevereiro eu relaxei mesmo na disciplina, né? E agora, quando voltei, em fevereiro acho que eu pratiquei 15 dias, 20 talvez, nem sei. E aí agora em março voltei e, bom, nada a ver esse Marichyasana D, né? Deixa ele, vamos só praticar e fazer todo dia. E aí, acho que uma semana, depois que voltei direitinho, bonitinha, ele veio de novo e tanto faz, na verdade. Era isso. E você vai ter esse mesmo processo com outras posturas lá na frente, tá? Porque, na verdade, é assim com todo mundo. A gente vai avançando nas posturas, né, e aprendendo as mesmas lições sempre. Eu fui, agora com essa história do retiro virtual, né? Eu vou assim, ai meu Deus, sobre o que eu vou falar, cara? Nossa, aí peguei assim, já falei disso, já falei disso, já falei disso, já falei daquilo, já falei, meu Deus, eu preciso parar de falar, eu não tô falando muito, eu já falei tudo que eu sei, não quero mais falar. E daí eu fiquei, tipo assim, acho que umas 24 horas nessa angústia, não, vou estudar mais, e peguei outros livros, aí eu falei assim, nossa, mas tudo fala a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, numa linguagem diferente. Então, assim, a sequência é tudo a mesma coisa. Então, assim, esse processão que você teve no Marichyasana D, talvez você tenha lá na frente com uma outra postura também. Aí você vai ter que lembrar que, tipo, ai, meu Deus, estou aqui nessa de novo. E vai ser assim. E vai ser assim. E aí você vai se libertar de um processo e vai chegar um momento, tá? Chega um momento em que aquele padrão, ele realmente se desfaz. Tá? Vai chegar um momento, esse momento chega para todo mundo. Olha que louco isso que eu vou falar, tá? Esse padrão vai se desfazer por quê? Porque vai vir outro padrão no lugar dele. Talvez você saia do apego para o desapego total. Não sei, mas vem outros padrões. E aí não tem fim. Então, vamos voltar para a frase anterior, o asana é a porta de saída, é a porta de entrada. Mas ninguém pode viver sem ele. E senão a mente se desfaz muito do corpo, né? Não necessariamente, sim, quando eu falo, não quero doutrinar ninguém, assim, não é precisar do Ashtanga, da sequência, não é isso, assim, mas a gente precisa desse trabalho físico, de conexão com o corpo físico, porque senão a mente se desconecta demais. Ela tem essa capacidade. E você vive uma vida que esse corpo não está vivendo. E daí você imagina a confusão que é. Né? Você imagina a confusão.
Então, assim, não tem como a gente ficar sem o asana, ou sem esse trabalho de conexão com o corpo, sem esse trabalho sem esse processo de busca de autoconhecimento. Sem que você tenha é como se fosse um gatilhozinho que você apertasse todo dia e fizesse um raio-x, sabe? Daquilo que está acontecendo ali naquele momento. Daí você faz um hoje, você faz uma manhã, você faz... Você para de apertar esse gatilhozinho e faz esse raio-x, meu, daqui a um mês você está numa confusão aí dentro. Numa confusão. E assim, é assim que a gente vive. A gente que pratica um pouquinho, que busca um pouquinho, que só tenha um pouquinho de maturidade nesse sentido, ainda é bem ignorante. Né? Porque a gente está no turbilhão, né? Então, assim, como eu entendo... O que eu quero dessa conferência hoje é que vocês saiam daqui com isso bem estabelecido na cabeça de vocês. Como eu entendo a importância e o perigo do asana, da prática física. Como eu encontro esse equilíbrio? Como eu faço para não me deixar dominar pelos padrões da minha mente, que é horas se dedicar demais, horas não se dedicar nunca, fazer com força, fazer sem atenção, cada um tem o seu processo. Cada um tem a sua tendência na prática. Se alguém pensou, eu não tenho nada disso, é esse nada disso que você tem que trabalhar. Você não está vendo o que você tem que ver, porque cada um tem o seu processo. E a gente precisa olhar como se fosse um protagonista mesmo. Você tem que olhar isso do lado de... Você tem que estar fora para poder olhar, entendeu? O meu é voltar para a primeira série, eu fazer a primeira série todo dia. Hoje eu vou fazer a primeira série porque não sei o que, dormi tarde. Não, hoje eu não posso fazer assim, hoje eu tenho que fazer a segunda série porque eu fiz a primeira série, daí eu faço a segunda série. Daí no outro dia eu já quero fazer a primeira série de novo. Esse é o meu processo, eu estou sempre querendo me esforçar de menos. Estou sempre querendo me esforçar de menos. Mas assim, o legal disso é olhar para isso. E às vezes eu me questiono, mas eu preciso fazer a primeira série hoje mesmo? Sim, hoje é dia de primeira série. Então tá, oba, vou fazer a primeira série. Não, hoje não é, hoje você vai ter que encarar a bronca. E aí você pergunta, mas dá para encarar a bronca? Meu corpo pode fazer mais que, né? Isso é um obstáculo da minha mente ou isso é uma realidade? Então, assim, percebam que mesmo quando você não está no asana, ele está fazendo um trabalho constante dentro da gente. Até quando você se questiona, será que eu vou praticar hoje? É um trabalho que o próprio asana está fazendo no teu corpo, entende? Essa questão, será que eu vou praticar hoje? É um efeito dele. Perguntas? E Você o tomou guapo? banho, Marcela? Tudo sim, chique. Cheirosa. Quem? Eu? Tô cheirosa? Não, a Marcela. Tu também tá, Carola? Não, mais ou menos. Já fez panqueca. Tô com cheiro de panqueca. A Marcela ia falar ou posso falar? Pode falar. Contigo.
Eu pedi para a Cacá esse tema porque acho que, especialmente os alunos da online, né, que não tem muita conversa aí na aula, acho que vocês têm dúvidas, vocês me perguntam pelo WhatsApp. Então, eu sempre pensei que esse conceito de comunidade, né? Mas às vezes a gente fica pensando, ai, mas o que eu vou perguntar se eu estou começando, eu não sei nada, ou será que é correto ou não? Mas é super normal ter dúvidas, se a Cacá fala com muita experiência e todo, porque tem experiência, então é ótimo, mas todos os nossos processos vão a ser respondidos através da experiência, então a gente tem que continuar praticando, mas as dúvidas, especialmente no começo, ou expressar-se, assim como a Luciana, como a Lu, é legal nessa comunidade, porque o marido, o filho, o irmão não entendem nada, né? Então, e aí, essa é outra coisa que eu queria falar. Às vezes a gente fica muito na cabeça. Obrigada. Que é a prática que Marichyasana que o Bujapidasana, que como salgo, tipo, leva nossa prática, carrega nossa prática nosso dia. Tá cozinhando e tá pensando no drawback, me entende? Eu falo porque acontece comigo muitas vezes. E aí é onde uno tem que pensar, tipo, já passou, já foi ótima, foi ruim, foi como seja, mas foi. E amanhã vai ser diferente. Mas agora eu tenho que focar em outras coisas. E quando você sai de sua cabeça, porque conversa com sua irmã, por exemplo, minha irmã, ela não faz nada, nem caminha. Ela trabalha o dia todo e não está nem aí com essas coisas. Se eu chego a falar dela, ai, que estou morrendo pelo meu drawback hoje, sabe? Tipo, ninguém entende. Então, às vezes é bom ver essas coisas, porque não porque ela não faça yoga vai ser uma pessoa ruim, né? Tipo, ela tem outra vida. Mas às vezes a gente, o que quero falar, que foca muito nisso que para nós é importante. Mas nós somos uma formiga, um mundinho aqui. E lá fora, todo mundo tem outras percepções. Então, temos que sair um pouquinho da nossa cabeça. Mas tentem compartilhar, porque em casa ninguém entende. Então, esse é o momento. Tem duas coisas. A primeira o que a Carola falou, né? Tô começando agora, tenho muitas dúvidas, assim, todo mundo tá começando agora, tá? Até quem tem 10, 15, 20 anos de prática tá começando agora. É isso, a gente tá muito, muito bebê, assim, não tem diferença. E a segunda coisa a gente tem uma tendência muito forte à paranoia, né? A gente fica tendo umas mini paranoias o tempo todo, e às vezes a gente bota a paranoia num asana, e daí a gente fica naquela paranoia, a gente tem isso, né? Paranoia com o time de futebol, com o partido político, a gente tem essas mini paranoias o tempo todo, assim, né? E a gente não se dá conta que cada um tem paranoias diferentes, então, assim, o cara quer falar do time de futebol dele, você tá falando do dropback, você não consegue, tá ligado? Então, assim, essas coisas são muito desconectadas e são energias que, no fim, meio que as coisas não se conectam e fica tudo... E a gente fica assim, tipo, que nem doido, alimentando as nossas próprias paranoias, assim, né? Convencendo as pessoas de que você tem razão. Esse lance do asana é igual o partido político, é igual o time de futebol, é igual todas essas coisas. A gente fica meio paranoico, assim, hoje eu vou conseguir, e daí não consegue, parece que morreu. Gente, o asana é o que ele é e ponto final. Isso a gente já falou em várias conferências, assim. A presença no asana faz com que ele seja. Não é a perna mais cruzada, não é o braço, não é físico. Físico. É uma presença que faz com que a coisa aconteça.
É você estar ali. Ai, como foi sua prática hoje? Ai, minha prática hoje foi péssima, foi ruim, não sei o quê. Ai, minha prática hoje foi maravilhosa. Não, não foi nem péssima e nem ruim. Ela foi o que ela foi, ela foi o que ela é. Agora sim, ela expressou aquilo que está acontecendo ali. Né? Então, se você termina a prática dando uma gargalhada, se termina a prática chorando, ela só está expressando, se expressando através dela. Mas ela é o que ela é. Não tem boa e ruim. É claro que você senta, você estende o tapetinho, não eleva o braço, flexiona para frente, você já sabe, tipo, ui, hoje vai ser osso. Você já tem uma noção do tamanho da dificuldade, mas assim, isso não faz dela melhor ou pior. Né? O que faz dela é como você lida com o fato de que ela está difícil ou fácil hoje. Então, assim, a prática, desconecta ela dos seus padrões, sabe? Desconecta ela dos seus processos. Ela é o que ela é. E ela tá ali para te dar suporte. Ela não tá ali para deixar ninguém mais paranoico ainda, sabe? Paranoico, eu uso essa palavra, mas assim, não, por favor, não me levem a mal, assim, somos mini paranoicos. Mini. Tipo, a gente tem, eu não encontrei uma palavra melhor para falar, mas são, tipo, essas coisinhas que a gente se apega e que a gente coloca muita energia e no fim das coisas são tudo coisas que a gente se segura, né, para despender energia mesmo, sabe? Porque às vezes ficar olhando para si mesmo é muito difícil. Ficar trabalhando nessas coisas é muito difícil. Então, às vezes, se apega no Karandavasana que não sai, sei lá, no drop back, no Kapotasana, cada um de nós tem o seu perrengue. E tem uma coisa bem interessante para falar para vocês. Agora eu vou contar a minha experiência. Eu tô com um certo desconforto no joelho há um tempo. Não me limita, às vezes me limita. Mas ele só me limita nas posturas que eu odeio. Vê que interessante, né? Só me limita onde eu odeio. Onde eu gosto, dou um jeito de fazer. Sem dor, sem problema nenhum. Aonde eu não gosto, ai, não, vou cuidar do meu joelho porque tá sensível hoje. Ridícula. É só porque eu não quero fazer o negócio, entendeu? E tá tudo bem, reconhece isso, eu não tô, tipo, eu não me julgo por isso, entende? E também não me sinto iluminada porque eu vejo isso. Eu só vejo. Tá, então agora eu preciso lidar com isso, tem que fazer as coisas que eu não quero fazer. Provavelmente é um processo que eu vou resolver logo ali na frente, porque eu já reconheci ele. Mas vão vir outros. E vão vir outros, e assim. E por aí vai, é assim que funciona. Porque essas coisas mantêm a gente presente. Ô, Cacá. Oi. Eu, Vanessa. Uhum. E quando a gente cansa dos processos, de sentir os desconfortos e cansa dos processos, e o que a gente faz? O que você quer dizer como cansa dos processos? Não sei se eu te entendi. Eu tô com essa mesma dor, esse mesmo desconforto no joelho, um exemplo, tá? E eu tô cansada de sentir desconfortos, eu não quero mais sentir desconfortos, e isso tá me incomodando, assim, não sei se eu sei explicar direito. Tá, eu acho que eu entendi. Recua. Adapta. Você não precisa sentir. Você não precisa... O que acontece me parece um apego a uma forma que não tem mais, que um dia teve e agora não tem, porque tem um desconforto. Entendeu? Recua.
Não existe diferença entre entre um ardabada que você pegue o dedo e um ardabada que você não pegue o dedo. Os dois são ardabada. Só que um pega o dedo, outro não. Agora, se você não consegue pegar o dedo, a pegada querendo pegar o dedo, daí é difícil, entende? É mais nesse sentido, assim. É que é difícil, essas coisas, assim, falando, eu expressando, parece muito simples, não é simples. Né? Quando a gente está nesse turbilhão, não é simples. E não é da noite para o dia que a gente aprende e aceita que tem que recuar. Até não deveria usar essa palavra recuar, né? A gente deveria usar uma outra palavra. Né? Porque recuar tem uma conotação de voltar para trás. Isso não é legal. Porque, na verdade, você não está voltando para trás. Você só está fazendo diferente do que seria, na verdade. Uma hora vai degringolar, entendeu? E a gente vai ter que estar preparado para isso. Nós todos, performáticos, uma hora a gente vai ter que entender que não vai ser essa forma para sempre. E não quer dizer que vai ser pior, só vai ser diferente. Tô falante hoje, posso? Uhum. Você está sempre falante, não? Ah, tá. Não sei se eu me identifiquei, né? Claro, a gente sempre se identifica, porque ela falou. Eu estava cansada do processo, né? Não era só o Marichasana, era muitas outras coisas que aconteceram no caminho ali, num período curto. Então, o que eu estava querendo fazer era desistir, né? Por isso que eu parei um pouco da prática diária. E foi a pior coisa, né? Então, entendi esse teu recuar, né? A gente respeitar esse momento, acho que é isso, né? E fazer só diferente, mas não parar. Continuar. Mesmo não querendo mais aquele processo, né? Continua. A gente tem, eu acho que assim, como humano, a gente tem um pouco de, essas coisas são difíceis pra gente, sabe? E cada um tem consciência ou não tem do que tem ali dentro. Então, assim, às vezes você precisa chorar mesmo para botar o negócio para fora, às vezes você precisa de um pouco mais de prática, às vezes precisa de um pouco mais de amor próprio, de se cuidar mais. Mas a gente tem que, assim, eu acho que vem uma maturidade nesse momento quando você perde a identificação com essa perfeição, porque é ela que gera o sofrimento. Essa identificação que a prática tem que ser alguma coisa que ela não é. Gente, a prática, ela só é uma prática de yoga, de asana. Ela só expressa o seu corpo naquele momento. Esses boa, ruim, feia, bonita, rápida, lenta, atrasada, isso tudo são coisas que a gente coloca na nossa cabeça e confunde tudo. Ela é o que ela é, perfeita para aquele corpo naquele momento. Hoje, amanhã ela vai ser diferente. E depois ela vai ser diferente. E o bom e o ruim é muito relativo. Por isso que ela não pode ter essa identificação, é muito relativa. Eu olho para a Vanessa e acho a prática dela linda. Ela acha uma prática bosta. É relativo. Quais são os critérios dela achar que é assim? Quais são os meus critérios de achar que é assim? Não tem isso. A gente não precisa entender que não tem isso. Precisa ter presença naquilo que você está fazendo. Ponto. Agora, sim,
Só que a questão é, as coisas se expressam ali nela, e como você consegue sair e olhar, né? É como se você tivesse, tipo, assistindo a sua própria prática. Você está ali do lado de fora assistindo a própria prática. Só que ninguém assiste a própria prática, a gente só assiste a prática de outra pessoa. Nossa, aquela pessoa já está fazendo essa postura? Começou comigo no ano passado. Fez as aulas de iniciação comigo no programa online com a Carola e já está muito mais avançada que eu. Essa prática não é para mim. Vou fazer um reel sobre isso hoje. Tá. Mas é verdade, a gente não consegue parar para se assistir, a gente só assiste o outro. E daí, na hora que você se assiste o outro, se peca em dois lados. Ou você se acha melhor que todo mundo, eu sou o máximo, e você não percebe que você tem tantos defeitos quanto qualquer um outro, ou você se acha uma bosta. Como se você fosse o único que tivesse defeitos, quando todo mundo tem. Eu caí nessa pegadinha essa semana, Cacá, de ficar olhando para os outros, sabe? Porque apareceu um monte de gente no meu Instagram fechando o Kapotasana. Finalmente, depois de 3 meses, estou fechando o Kapotasana. Ela tá tão obcecada no Kapotasana que as postagens só aparece Kapotasana. Ela não vê as outras postagens, ela só vê o Kapotasana. E eu só vejo todo mundo fechando o Kapotasana depois de 3 meses, 4 meses. Eu tô aqui ralando também há mais de 3 meses, eu não chego nem no chão ainda. E eu caí nessa, sabe? Nessa frustração. Eu falei, não, pera. Não, o meu objetivo agora na postura é conseguir respirar nela e não chegar em algum lugar. E eu só... Mas aconteceu um pouco isso, sabe? Essa pegadinha de você olhar para o outro e não olhar para o que você está fazendo, para o que você conseguiu avançar, né? Mesmo a passos de formiguinha. Mas... É que não tem o conseguir avançar, tem aquilo ali que é aquilo ali, sabe? Eu tenho bem do corpo, assim, você falou. Ela tá tão focada 24 horas por dia no Kapotasana que ela abre o Instagram e assim aparece assim, ó, um Kapotasana dela, fica, olha. Aí aparece 50 postagens de coisas aleatórias, ela não viu. 50 postagens, depois aparece outro Kapotasana. Aí ela para e ela, olha, o Instagram só apareceu o Kapotasana para ela. Né? É muito doido, e é assim que a gente é assim, entendeu? Não, parece que tá doendo no meu corpo, sabe? Tá doendo a semana inteira e não... Ai, tá doendo desde que eu comecei, há 3 meses. Minhas costas estão doendo, meus braços. Ó, eu vou te dar um conselho, fica 3 meses sem fazer Kapotasana. Que o quê? Fica 1 mês sem fazer Kapotasana. Vai desandar pra desapegar um pouquinho. Não consigo mais. Ai, pera, eu acho que deu. Mas você percebe como a gente as voltas que a gente dá ao redor de algo que não, sabe? Ele tá ali para te dar um suporte e não para te deixar ainda mais doido. Né? Tô falando mais doido, eu tô meio... Minha linguagem hoje tá um pouco... Bruna, essa não pode ir pro podcast, tá? Mas assim, a gente precisa usar a nossa prática a nosso favor, ela tá para dar suporte e não para agravar os nossos processos. Pensem sempre nisso. É um suporte, é a porta de entrada que te mantém, que mantém a tua sanidade ali. Se levar para o outro lado, ela vira a porta de saída.
Você não vai dar conta se você ficar juntando frustração, ou ficar com o seu ego a mil, porque você é o máximo, que eu quero mais uma, porque esse do ego máximo também é complicado, assim, sabe? Porque uma hora a pessoa vai estourar, ela não consegue ir dentro dela mesma, ela é tão boa que ela não aguenta dentro dela mesma. Então, assim, uma hora isso também explode, sabe? E aí a culpa é do yoga. O problema está no yoga, e não é. A culpa está no método, porque machuca, porque dói, porque eu não consigo, porque aí começa, o professor não presta, a escola não presta, aí vai para o outro professor, fica um ano no outro professor, daí fala mal daquele professor também, daí depois fala mal do outro, da outra escola e muda de cidade, e daí a pessoa está nessa loucura toda porque ela identifica os próprios, ela pega a prática e encaixa dentro dos problemas dela, que ela tem que resolver. Isso não pode acontecer. Tem que ser o contrário. Fala, Carola, desculpa. Tu queria falar, né, Carola? Sim. Esqueci, mas não. É que é muito louco, porque não sei se acontece contigo, mas depois que você passa até os 40, eu não tinha nenhum problema com a idade, tá? Tipo, eu tenho, acho que sangue índia, chilena, super bem, minha mãe super bem conservada, nunca foi um tema, sabe? Arrugas, joelhos, cartilagem, tipo... Mas, nossa, a gente toca 40 e vai todo descendo, né? E aí, para mim, esse processo... É queda livre, né? É queda livre, nossa. Graças a Deus tem umas coisas aí milagrosas que ajudam muito. Enfim, mas para mim, agora, esse negócio da prática tá me mostrando isso, porque eu dou risada até, que tô pirando com o Drubá, com o Kapotasana, as posturas difíceis, se daqui a pouco eu realmente não vou conseguir. Tipo, o corpo realmente não acompanha. E aí onde você fala e se pergunta, né? E aconteceu com muito professor antigo também. Tipo, para que me vai servir esse negócio do yoga? Mas aí você repara, aunque soe muito poético, o yoga não é asana, é a porta de entrada e não deveria ser a porta de saída. Tipo, a porta de entrada para a gente conectar e começar a sentar-nos mais, a meditar, porque a meditação é que pode nos acompanhar até velhinhos, né? Para não ficar tão pirado, tipo, esse é meu sonho, né? Que meus filhos me convidem quando tenham 70, 80 anos e não falem, puta, essa velha que fala só o dia todo. Ou, eu não quero atender o telefone porque minha mãe, ou mandando voice messages de 10 minutos, sabe? Tipo, a gente tem que, é verdade, tem que viver o presente, mas pensar também que a vida é muito rápida. E isso. Esse lance de... O yoga não é só esse lance, ele é a porta de entrada, mas ele, assim, também se a gente senta para meditar sem ter essa conexão com o corpo físico, é uma ilusão, sabe? Então, assim, só para a gente conseguir chegar velhinho e só meditar, a gente vai ter que fazer uns asana por um longo período de tempo. Deixa eu agregar algo aí que a Maria sempre fala, né? Que quando ela vai nos retiros de meditação de, sei lá, 10 horas por dia. E ela tá ótima, porque ela tem sua prática, né? Mas aí ela repara que monge budista, tem muito problema às vezes, talvez ter uma mente muito iluminada, mas... E isso que é o legal da asana, porque ela te deixa o corpo realmente forte e flexível. Eu tenho
eu tive 2 experiências na minha vida, eu estou me abrindo para o grupo hoje. Eu tive 2 experiências na minha vida. Uma foi num retiro de meditação. Eu devia ter uns 4 anos de prática, mais ou menos. Eu fiz um retiro desses de meditação, longos. E eu lembro que, assim, cara, no 3º dia eu tava com muita dor no meu corpo, assim. Eu tinha muita dor no corpo. Eu não aguentava mais ficar sentada naquela posição. Mas eu acho que eu tava meio, assim, totalmente inconsciente, mas eu tava muito preocupada com o meu corpo. Eu acho que ele tava doendo tanto que eu não tava vendo as coisas que estavam acontecendo ao meu redor, né? E no final, sobrou eu de 100 pessoas, eu tava na Índia, tá? Tinham 100 pessoas no retiro. Sobrou eu e mais 6 praticantes de Ashtanga. O resto tudo já estava deitado. Já estava todo mundo deitado, na metade da meditação já dormia mesmo, porque está deitado, né? Está esgotado. Então, assim, o corpo precisa estar preparado para isso também, né? E eu tive uma outra experiência, isso foi aqui no Brasil. Não vou dar nome aos bois, mas foi um retiro de teoria, né? E no primeiro dia, eu estava lá, eu quietinha, né? Peguei o cronograma e tinha prática de Hatha Yoga antes antes de começar as aulas teóricas, né? E deu, tá, beleza. Então, na hora da prática de Hatha Yoga, eu vou pro quarto fazer minha sequência, né? E aí, sei lá, no 3º dia de retiro, eu virei a chacota da parada, assim. Tipo, ninguém falava comigo, porque eu era aquela pessoa que, né, que só queria fazer as minhas coisas. Enfim, rolou um preconceito em cima da prática de Ashtanga, né? Não sabe que todo mundo fala mal, aquela história toda. E eu quieta lá no meu canto. O que aconteceu no 6º dia, que era o último dia, só tinha eu, plena, sentada lá. O resto estava tudo acabado, cheio de dor, tomando remédio, para conseguir ouvir o retiro até o fim. Então, assim, de novo, não quero doutrinar ninguém, mas, assim, essa questão física precisa ser muito bem trabalhada, entende? Para que a gente tenha um corpo saudável e consiga, de fato, sentar para meditar lá na frente. A gente precisa ter um corpo saudável para sentar e estudar, sem distração, né? Cacá, Para posso... isso, a gente precisa... Só um pouquinho, tá? E para isso a gente precisa ter uma prática de asana saudável. E não se perder nela. Fala, Gabi. Depois tu fala, tá, Simone? Já te dou... Eu na verdade, entrei, né, no yoga pela meditação. Eu comecei a fazer uma meditação que chama Transcendental, não sei se vocês já ouviram. E daí eu senti essa necessidade. E, assim, eu sinto que a meditação, ela é interessante, mas acho que isso que você falou é uma mentira, assim, porque a gente fica muito na inércia e a prática tira a gente dessa inércia. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu fiz um retiro agora de meditação e, assim, você descansa muito, assim, o que eles prezam é o descanso, não é uma meditação que você fica parada, assim, na mesma postura, você pode se mexer um pouco, sabe? É diferente, não é tão presa, assim, esse tipo de meditação que eu faço. Mas aí você sente essa, sabe, essa vontade de sair dessa inércia, dessa coisa parada, sabe? E eu acho que a prática nisso, ela é muito importante, porque a vida hoje em dia, assim, ela é muito corrida, mas assim, o nosso corpo, a maioria das pessoas que, né, antes de praticar, eu sentia muito isso, sabe? Eu queria sair dessa inércia, dessa coisa, assim, sabe? Eu preciso dessa liberação que vem após a prática. Eu acho que isso também é muito importante, por isso que você falou, essa conexão com o corpo físico, ela é muito, muito importante. É isso. Obrigada. Eu acho que os dois têm valores iguais, sabe?
a meditação e a prática física. Eu acho que, na minha opinião, os dois são muito importantes, assim, juntos. Eu não faria um sem o outro. É isso que eu queria dizer. Peraí. Vai, Simone. Eu vou pegar um pouquinho de tudo que foi falado, a Carol estava falando dessa questão do corpo mais velho, né? Meu caso, eu tenho 46 anos, eu faço yoga há muitos anos, eu já fiz Ashtanga lá em 2001, aí parei, aí depois voltei, aí eu não tinha uma maturidade, né? Assim, eu acho que a maturidade vem com a experiência da impermanência, né? Quando você começa a praticar, e aí você começa a ver que as coisas não são permanentes, né? Tá todo dia ali igual, mas é aquela história, né? Todo dia igual e diferente. E eu acho que a maturidade vem daí, quando você percebe que tudo é assim, né? A gente acabou de passar, estamos numa situação dessa, né? Tava tudo igual, todo mundo feliz, saindo, e de repente veio essa pandemia e mostrou, opa, não é do jeito que você quer que seja, é assim. E você tem que se manter maduro ali, né? Não tem que querer voltar atrás e nem escolher um futuro, você tem que viver ali. Eu acho que a questão do Ashtanga, assim, eu sou professora há muito tempo, eu já dei aula de Hatha, há muitos anos, essa sinceridade, assim, não está na prática. Por exemplo, uma aula de Hatha Yoga, cada dia é uma prática diferente, você costuma colocar dificuldade na prática, né? Falar, hoje a prática estava boa, hoje estava difícil. E o Ashtanga mostra para você assim, não é a prática, é você, a sua vida, a forma, né? Então, acho que isso vai trazer uma maturidade muito, muito grande, né? De você se observar sem julgar, sem nada, mas sinceramente se observar e se ajustar em cima daquela realidade. Então, eu acho que é aí que vem a maturidade. Só aqui, compartilhar. Uma maturidade e a autorresponsabilidade também, né? Que é uma coisa que a gente desenvolve quando a gente começa a amadurecer na prática, a gente começa a ficar responsável pelas nossas coisas, né? Pelas nossas picuinhas. Vai, Lu. Sobre um pouquinho de meditação, eu quero dizer que porque também meditação, existe vários tipos de meditação, como yoga. Yoga várias, Ashtanga, Hatha, Yin, e várias yogas. Meditação também tem várias. Eu pratiquei Zen, aqui chama Zazen, mas é Zen meditação. Então, é coisas diferentes que minha opinião que vai conhecer, tem que conhecer, ou tem que achar alguma coisa que a gente sente identificada, que a gente sente ajuda, a gente sente pegar. Também eu quero dizer que cada um tem uma frase diferente. Pode ser agora esse frase, se fosse eu encontrar, porque quando eu também quero falar coisas que para eu comecei a praticar yoga, eu pratiquei Hatha. Aquela época, se eu conhece Ashtanga, pode ser, não sei, porque eu não comecei de Ashtanga mesmo, mas pode ser, quando comece Ashtanga, eu não gostaria. Mas eu agora amei agora. Eu quero dizer que cada um tem uma fase, não desistir de esse assunto de meditação ou algum mais outro assunto, que vai conhecendo, dá um tempo para a mente, para o corpo, dá um tempo para nosso frase também, que pode ser, será depois de algum tempo a gente encontrar alguma coisa, pode ser esse tipo de meditação que não sei o nome, mas se eu sei o que é, dá um passo, dá um tempo. Depois você vai encontrar, sim, coisas seria diferente. Eu também tenho experiência de meditação quando eu fui me armar, que 3 semanas eu fui muito, muito, muito difícil para mim. Eu pratiquei meditaçãozinha, mas na minha é diferente outro tipo de meditação.
eu não conseguia sentado, assim, ficava ali o dia todo, que foi uma loucura para mim. Mas é muito, muito difícil mesmo. E primeiro alguns dias até eu consegui vir, porque lá depois do almoço você não pode comer nada também, só líquidos. E depois outro dias coisas que eu ficando, eu preciso sair, faz alguma outra coisa para me acalmar, mas coisa não resolver. Todo dia não resumiu. E depois eu voltei de meditação zen, que estava na China. E ficar sentada com um grupo. Coisa também é muito dói nas pernas, muito, muito dói. No final, tem pessoas que chora que, nossa, por que eu tô aqui se sentando, muito dói. Mas se a gente aguenta, eu quero dizer que tem um tempo a gente quer desistir, mas tem um tempo deve ser de alguma coisa, como aqui, como professora, como Cacá, como Carora. A gente estou apoiando, vocês me apoiando para eu conseguir. Às vezes até me julga que a minha prática, nossa, não está desenvolvendo bem, que eu sinto que, nossa, será que eu vou fazer com professora? Porque professora vindo, nossa, não tá desenvolvendo. Depois eu pensei, não, para aí. Esse não dá certo. A professora não vai pensar isso. É minha mente. Eu não consigo, não satisfeito com minha prática. Por isso, eu venho prática com a professora. Alguns dias ruim, alguns dias mais fácil. Hoje eu sinto ótimo. Mas ontem, nossa, Cooper, nossa, não deu certo. Sim, parece todas as coisas assim. Às vezes eu desisti. Ontem eu desisti na metade, na minha prática, porque corpo, nossa, Marchasana, até Marchasana assim. Então é muito difícil para troçar. Será que eu comi coisas muito tarde? Comi bastante? Será que outra coisa está acontecendo na minha vida, me trabalha? Sim, eu quero dizer que eu desisti. Quando o Kaká está dizendo que cada a gente tem que liberar, a gente tem que olhar o que está acontecendo. Mas o que a gente deveria fazer isso? Por exemplo, eu desisti, mas hoje eu sinto bem. Hoje eu sinto bem. Será que outro dia vai acontecer outra coisa, mesma coisa de novo? Que vai ser mais difícil? Eu vou desistir ou vou continuar? Sim, eu não tenho questão isso. Será que esse estou fazendo certo? Será que não? Tá. Isso é interessante, assim, porque um dos obstáculos que a gente tem o Yoga Shastra fala dos 6 venenos, né? Que são as 6 impurezas da mente, uma delas é a preguiça. Então, assim, eu desisti na metade, ou eu não pratiquei hoje, ou hoje eu não vou, ou enfim, você tem que tomar muito cuidado para não identificar essa desistência, ou seja lá o que for, com essas impurezas, né, com a preguiça. Porque se você deixar ela te dominar um dia, ela vai te dominar para sempre. Agora, tem dias que realmente não é por preguiça, por negligência, tem dias que realmente você precisa. E essa não é uma resposta que eu tenho, isso é uma resposta que que eu tenho para vocês, isso é uma resposta que cada um de vocês tem a respeito de vocês mesmos. Então, assim, hoje não dá. Não dá por quê? Para mim não dá todo dia, tá? Todo dia na metade eu quero parar.
Às vezes eu alimento esse pensamento, às vezes não. Isso provavelmente acontece com você. É um pensamento que passa e você se agarra. Às vezes eu me agarro nele. A questão é, na hora que ele vem, você tem que observar. Tá, mas eu quero parar por quê? É por preguiça? É uma fuga? O que está acontecendo? Ah, hoje está muito difícil, não quero mais. Não, se não está muito difícil, não quer mais, vai até o fim, chegou até aqui. Agora sim, não, estou esgotado, comi mal, eu dormi, viajei de carro, não sei que quantas horas, tipo, tô com a minha coluna, sabe? Tipo, se tem uma questão que faça com que você encerre na metade, aí tudo bem. O problema é se parar na metade pela, né, maluquice que tem lá dentro. Essa é uma questão que tem que ficar ligado, assim. É muito comum a gente ter essas reações contra, né? Isso é muito comum. Vai, Cíntia. Tua vez. Olá. Bom, eu acho que eu sou das mais babies do grupo. Eu tenho só 2 meses de prática e eu sou da turma virtual. Eu cheguei no Ashtanga pelo asana, como a Cacá está comentando aqui na conferência de hoje. Eu sempre pratiquei, eu tenho 46 anos e eu faço musculação desde que eu me entendo por gente, assim. E sempre eu tive muito perfeccionismo em tudo que eu faço. Então, a musculação era 5, 6 vezes por semana. Aí ia viajar, não posso viajar sem ter feito meu treino, tenho que fazer o treino antes de eu ir. E daí o Ashtanga me chamou a atenção justamente por esse lado, assim, que eu viajava, eu não conseguia treinar, então eu falei, é uma prática que eu vou conseguir fazer onde eu estiver, né? Meu marido corre, a gente viajava, ele corria, eu ficava chupando o dedo. Então, eu cheguei por essa questão no Ashtanga. Apesar do pouco tempo, eu me identifiquei muito, conheço minhas limitações, eu tenho limitação de mobilidade de quadril, de mobilidade de coluna, então tem muitas posturas assim que para mim, apesar de eu estar no início, já são bastante desafiadoras. Mas o benefício que a prática me trouxe foi assim tão compensador que às vezes não é por preguiça, mas eu falo não, essa postura ela vai melhorar a hora que eu estiver pronta para ela melhorar. Porque o outro lado da prática de me trazer, de me deixar mais centrada, de me deixar mais tolerante, de não buscar tanto esse perfeccionismo que eu sempre busquei, isso tudo eu já percebo, assim, mudanças em 2 meses de prática. Você já experimentou trocar a palavra perfeccionismo por disciplina? Eu nunca pensei. Pense sobre isso. Isso talvez não seja um senso de perfeccionismo, seja um senso de disciplina que você tem. Eu não acho Dá para que seja... refletir sobre isso. Eu não acho que seja totalmente um defeito, mas que às vezes a gente se cobra rotina, muito, né? né? Você quer rotina. Rotina é uma coisa que faz muito bem pra gente, tá? Rotina é uma das melhores coisas que a gente pode ter na vida. Rotina é uma coisa que, se você tem uma rotina saudável, né, de hábitos saudáveis, isso te traz muita qualidade de vida. E quando você tem isso bem estável, tudo que quebra incomoda. Então, assim, aquela rotininha de exercício físico no mesmo horário te faz tão bem, a tua prática de yoga, né? Aquela horinha da tua musculação no mesmo horário todo dia era a tua prática de yoga, a tua prática de asana era a tua horinha de musculação, entendeu? Aquilo te fazia tão bem em todos os aspectos, assim, mantinha a tua conexão com o corpo, te mantinha presente, circulava energia no corpo, que é uma coisa super importante. Então, assim, qualquer coisa que quebra, aquilo ali te incomoda.
né? Eu também, eu não vou viajar para nenhum lugar onde eu não vá, assim, se eu não consigo fazer um Surya Namaskar, eu vou ficar louca. Né? Então, assim, é mais, eu acho que você está falando, assim, é mais esse teu senso de rotina mesmo, de disciplina, de constância, né? Aquilo te faz bem. Você não quer gerar um desequilíbrio, né? Isso, E a gente a gera, estabilidade é boa. a gente gera desequilíbrios, né? E aí a gente não quer. Ah, pô, tá tão bom assim, vou ter que quebrar o ritmo. Pô, tá tão bom assim, vou ter que quebrar o ritmo. E a gente não quer porque realmente isso faz bem. Rotina é uma coisa que faz muito bem pra gente. Bom dia, Cacá. Educa a mente, né? A mente fica mais educada, ela pira menos, assim, ela te distrai menos. E o corpo, coitado, gente, o corpo foi feito para se movimentar, ele tem todos esses membros, ele tem todas essas características, o corpo quer movimento, ele não quer inércia. O corpo, ele quer se movimentar, faz bem para ele. Então, assim, é tudo que leva para esse ponto, você não... Ah, eu acho que eu não quero, não. É isso que eu vejo. Obrigada, Cíntia. Vai, Júlio. Bom dia, Cacá. Queria falar Bom sobre dia. minha experiência da minha prática, né, que eu estou tendo todos os dias no mesmo horário. O mês passado, fevereiro, eu tinha muita dificuldade de fazer algumas posturas. Acredito que foi pela minha alimentação, porque eu estive me alimentando um pouco mal, muito açúcar. Então, tinha às vezes que eu acordava e meu corpo tinha muita dor, sabe? Muita dor. E não conseguia nem fazer Marichyasana, nem conseguia fazer a Urdhva Dhanurasana e muitas posturas que me limitavam. E sentia que minha presença na prática era muito mais presente, sabe? Que dias, por exemplo, que vocês falaram ao começo, que era muito automático. E minha mente tinha um monte de pensamentos, assim, aleatórios, que eu não conseguia nem ficar presente. E agora que meu corpo cada dia está se tornando muito mais flexível e também minha alimentação mudou muito, a prática é muito mais beneficiosa, sabe? Porque eu sinto pouca dor, onde eu sentia dor antes, tenho dor em outros músculos que eu não sentia, porque cada postura é distinta da outra, mas complementa para assim a gente conseguir aquela conexão com o nosso corpo em aquele momento, porque é o único momento onde a gente pode estar muito conectado com a respiração, com os pensamentos, as emoções. E agradeço muito, eu queria compartilhar só isso, porque eu estou muito agradecido pela presença de vocês, porque me inspira muito e compartilham muita sabedoria sobre a, a, a essência do corpo, do ser humano, né? Eu queria compartilhar isso. Obrigada, Júlio. Nosso peruano favorito. Gente, açúcar, eu não entendo nada disso, né? Mas açúcar é uma bomba. Uma grande porcentagem de todas as nossas dores vem dessa fonte. Pronto, passei o bastão. Guta, contigo. Oi, Cacá. Oi. É um desabafo, na verdade. Eu me identifiquei muito com o que você falou de que às vezes a gente se vê agravando processos na prática. E eu sou muito da rotina e da cobrança e de me cobrar e me pressionar, assim. Então eu vejo assim que às vezes até no asana eu me bato para fazer 5 respirações. Eu sempre na quinta falo, ai, não tá bom, vou fazer mais 3, vou fazer mais 4. E se deixar, eu vou embora. Ai, não soltei o suficiente. E as últimas 2 semanas eu trabalhei bastante, dei uma sumida. E daí até eu tava conversando com a Carol, ela falou assim, ah, mas você podia ter entrado e ter feito uma parte. E eu acho que tem tudo a ver, porque eu não queria entrar para não fazer a minha série inteira, sabe? É Sim. só uma contribuição. Obrigada. Gente, ai, peraí. Gente, olha só.
para a gente encerrar, que já, né, já está ficando tarde. E dando uma sequência ao que a Guta falou, que é bem importante. Reflitam sobre o motivo que fez vocês procurarem o yoga. Olhe para isso como, assim, por que que eu procurei pelo yoga? Porque eu tinha alguma coisa ali dentro que não estava legal. Né? Ou porque você quer ficar melhor para você mesmo, né? Consequentemente para o mundo ao seu redor. Mas assim, procura não atrelar nenhum tipo de perfeição ou cobrança na sua prática, porque isso gera gera muita emoção e sentimento negativo, sabe? Porque você fica se cobrando, você não pratica. Assim, ó, você não dá 100% de você para fazer a prática naquele dia, mas você não faz nada direito naquele dia porque você fica se cobrando porque você não fez. É isso, né, Guta? Sim. Entendem isso? Então, assim, dá o seu melhor por ela. Se o seu melhor é só metade da sequência, tudo bem. Dá o seu melhor. Você deu o seu melhor. Pronto, acabou, você fez o que tinha que ser feito. Agora, se você não der o seu melhor e ficar se culpando o resto do dia, não resolve, sabe? Só gera mais confusão ali dentro. Qualquer coisa é melhor que nada. Qualquer coisa com presença é melhor que um monte de coisa sem presença. A perfeição está na presença e não no asana. O seu processo de evolução como ser humano, seu processo de autoconhecimento, tudo isso está na sua presença na vida e não no asana. E o que a gente aprende de mais valioso no asana é ter essa presença no asana para que a gente possa reverberar o resto do dia com essa presença. Entendem isso? E por isso precisa praticar no outro dia de novo, porque passou de 24 horas já vai se perdendo de novo. Fica 4 dias de lei e já ficou meio obscuro. Entendem isso? Então, assim, é a porta de entrada e é o que mantém a presença. Mantém. É como se fosse alguma coisa que fosse assim, tipo, é sua gotinha homeopática diária. Você não pode deixar de tomar. Às vezes toma no lugar errado, às vezes a gotinha não saiu perfeita, no horário errado, às vezes a gotinha não sai perfeita, sai meia gota, outra meia gota caiu da colher, tipo, sabe? Tem todas essas coisinhas que acontecem, mas está ali. Porque o estar ali, essa presença, é que vai fazer a diferença. Para que ele não vire uma porta de saída. É isso. Resumidamente, é isso. Tá, tem mais uma mão levantada, a última, tá? Vai, Lu, é contigo. Oi, Carola. Carola, oi, Cacá. É tudo com K. Pronto. Vê só, deixa eu te falar. Eu estou praticando segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira, eu não pratico porque eu estou muito cansada. Muito cansada.
E no sábado eu também continuo muito cansada. Mas é cansada mesmo, não é cansada de cabeça, é cansada do corpo mesmo. Eu sinto que é meu corpo. É tipo, eu tô deitada, minhas articulações estão doloridas, vamos dizer assim, certo? Então, você acabou de falar. Então, no quarto dia de dondoca, né, de donzela, sei lá como você falou, é de fuleira, Fuleira. a gente já não é legal. Então, assim, posso ficar sem esse peso na consciência, né, de ficar sexta, sábado e domingo sem praticar. Assim, eu não, você não pode se violentar. Isso, pronto. Falou a palavra correta. Mas, assim, a minha opinião eu acho muito tempo. Eu acho que tu pode fazer isso de uma forma mais inteligente. Diz aí. Por exemplo, a gente tem 7 dias na semana. A nossa rotina, teoricamente, são 6 dias, mas você diz que o seu corpo não está preparado para ele ainda, para essa rotina de 6 dias. Ok. Tá? Faz 2 dias, tira um break, faz 2 dias. Não faz tipo 4 corrido e 3 paradas. Entendi. Segunda e terça, quarta e quinta não, sexta e sábado sim. Um exemplo. Não, assim, eu tô te dando uma sugestão, entendeu? Porque se 4 dias você faz, e você leva o corpo quando ele vai começar a engatar, você desanda, entendeu? Entendi. Você fulera ali naquele final. Eu não sabia que aluno estava entrando sexta e sábado. Eu não, Carola, que eu Pois fico muito cansada. Ela não gosta da Cacá, 4.8, ela só gosta da querida. Carola. Não, Cacá, I love you. Eu pensei isso. 48 anos. Não, mas sabe que Diga. o problema aí, Lu, é que eu entendo, mas voltando, várias pessoas têm essa pergunta, de fato. Aquele que surfa, não sabe combinar as horas. O problema é que tua prática, por exemplo, já está no Navasana. Tipo, muito longa, sabe? Então, 4 dias, parar 4 dias, depois você vai voltar segunda e com certeza esses músculos que estavam ativos vão estar, falar, mortos, né? Daí voltar todo esse ácido interno e que faz que a gente fique adolorida. Então, eu acho que a fórmula da Cacá é boa, tipo, pratica e agrega mais um dia, você é muito power. Acho que 5 dias e faz quebrado assim, 3, 1, 2 e depois vê como vai. Agrega mais um dia mais para frente. Ou faz de segunda a quinta, como você está fazendo, bonitinha, que você já está nesse ritmo. E daí sábado entra na guiada e faz posturas de pé. E vaza. Eu faço de conta que eu não vi. Gostei dessa. Daí, tipo, eu Tá faço de bom, conta que, amor. tipo assim, caiu a conexão, eu não vi, entendeu? Mas aí, tipo, não fica 3 dias sem fazer nada. Ok, Cacá, outra coisa. Cacá e Carola, as duas. Eu também estou na menopausa. Entendeu? Não durmo direito, fico acordando à noite. Então, tem um dia inteiro de atividade, né? Que eu trabalho com essas 2 áreas de saúde, então eu uso muito meu corpo também. Então, tem tudo isso. Aí tu fecha os olhos, não fecha? Tá bom, então. Vou fazer isso. Eu te conheço já. Tá, joia, Bom, então. obrigada, Lu. Gente, é Obrigada isso, também. né? A gente fez uma... Foi legal vocês participarem hoje. Me sobrou voz para os vídeos de quarentena que eu tenho que gravar agora à tarde. Obrigada. Eu fico bem feliz de ver essa galera toda assim, interessada em ouvir, em compartilhar. Isso é bem legal. Isso mostra que, de alguma forma, a gente está entrando num outro processo, né? Num processo de estar mais interessado no que acontece com a gente. Isso é uma coisa bem legal.
Obrigada também a turminha que não é das nossas turmas, né? A Bruna, que está aqui, tem a Fabrícia, que está em algum lugar. Que tem bastante gente, não consigo ver todo mundo, mas obrigada a vocês que são convidados, que estão aqui só hoje. E obrigada a nossa turma toda, comunidade, as profs que estavam todas hoje por aqui. E é isso, gente. Bom descanso, bom sábado, aproveitem. Segunda-feira estamos de volta. Beijos. Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau, Cacá. Tchau, Carol. Beijo, obrigada. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Beijo, gente. Carol. Obrigada. Cacá. Todo mundo. Beijo, Cacá. Beijo, Carol. Beijo. Linda. Amo vocês. Tchau. Obrigada, Cacá. Obrigada, Obrigada. Carol. Beijo. Gratidão. Camila. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Beijo.